Hoje, inspirado no caso real de Ronald Edwin Unkeler, um menino de 13 anos, cuja possessão, em 1949, chocou o mundo e deu origem ao clássico O Exorcista. Criei esta história de terror e suspense. Baseio-me nos relatos documentados. A tia espiritualista que o introduziu ao tabuleiro Ouija, sua morte súbita, os fenômenos poltergeist, os arranhões no corpo, as vozes infernais e os exorcismos exaustivos realizados por padres jesuítas em Maryland e Santa Louis. Nos fatos reais, a tia morreu de esclerose múltipla, porém antes ela escorregou da escada após vislumbrar a entidade libertada que a fez cair como primeiro sacrifício. O resto segue entrelaçado com a ficção, tecendo o inexplicável em pesadelos que ecoam a verdade. Prepare-se, esta é a sombra libertada. O começo, o chamado do tabuleiro. Em uma casa modesta de Cottage City, Maryland, no inverno gélido de 1948, vivia Ronald Unkeler, um garoto comum de 13 anos, com olhos curiosos e uma imaginação que dançava nas bordas do proibido. Sua tia Harriet, uma mulher excêntrica de cabelos grisalhos e mãos trêmulas, era sua companheira inseparável. Espiritualista, convicta, ela via o mundo além do véu como um playground místico. O espírito é como um rio, Roni. Ela sussurrava. Basta uma ponte para atravessá-lo. Uma noite, sob a luz tremulante de uma lâmpada, Harriet desembrulhou um tabuleiro Ouija antigo, herdado de uma linhagem de médiuns. As letras gravadas em madeira escura pareciam pulsar, e o ponteiro, uma planchete de marfim amarelado, deslizava como se vivo. Vamos conversar com os que se foram, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ronald, fascinado, colocou os dedos no ponteiro ao lado dos dela. Perguntaram sobre o futuro, sobre segredos da família. O ponteiro moveu-se devagar no início, soletrando banalidades. Mas então, algo mudou. O ar ficou pesado, como se o quarto respirasse. O ponteiro acelerou. Eu sou antigo, Ronald riu, nervoso, mas Harriet empalideceu. Quem é você? Perguntou ela. A resposta veio rápida. Aquilo que você libertou. Naquela mesma noite, enquanto subia as escadas para o quarto, Harriet congelou. Uma sombra disforme materializou-se no topo, olhos vermelhos faiscando no escuro, um sussurro gutural ecoando. Você me chamou, apavorada. Ela tropeçou, as mãos agarrando o corrimão em vão. Seu corpo rolou degraus abaixo, um estalo horrendo ecoando pela casa. Ronald encontrou-a no pé da escada, pescoço torcido, olhos vidrados em terror eterno. Os médicos chamaram de acidente trágico em janeiro de 1949. Mas Ronald sabia. O tabuleiro havia aberto uma fresta no véu. E algo rastejante, uma entidade primordial faminta por almas, havia escapado. Não era um espírito benigno, era uma sombra ancestral, um demônio que se alimentava de laços familiares, usando a tia como ponte. Sua morte não foi o fim, foi o começo da fome, o meio. A fome da sombra dias após o funeral, a casa dos Unkeler transformou-se em um labirinto de horrores. Ronald acordava com sons de arranhões vindos das paredes, como unhas afiadas raspando madeira. É só o vento, dizia sua mãe. Mas Ronald via as marcas, sulcos profundos que formavam palavras em latim arcaico, e X e saia. Móveis tremiam sozinhos. Uma cadeira voou pelo quarto, estilhaçando uma janela. À noite, vozes ecoavam de sua garganta, graves e guturais, falando em línguas mortas que ele nunca aprendera. Eu sou o que foi libertado, rosnava a voz, e sua tia foi o preço inicial. A família, a
Aterrorizada, buscou ajuda na igreja luterana primeiro, mas os pastores recuaram quando viram os arranhões no peito de Ronald. Cruzes invertidas que sangravam sem feridas, soletrando nomes de demônios bíblicos. É possessão, murmurou um deles antes de fugir. Os pais o levaram para St. Louis, Missouri, onde padres jesuítas, o padre Williams Bolderne e o padre Raymond J. Bishop assumiram o caso. Os exorcismos começaram em março de 1949. Rituais exaustivos sob a luz de velas, com Ronald amarrado à cama, cuspindo blasfêmias e levitando centímetros do colchão. A entidade ria através dele. Hart me viu primeiro, mas você me deu entrada. Eu me alimento de sua inocência, menino. E quando eu terminar, sua família será próxima. Noites se arrastavam em um suspense asfixiante. Ronald alternava entre momentos de calmaria, onde chorava pedindo perdão pela tia, e explosões de fúria demoníaca, onde objetos voavam e o ar cheirava a enxofre. Os padres documentavam tudo em um diário secreto. A sombra se revela em vislumbres, olhos negros no espelho, sussurros que prometem segredos proibidos. A entidade confessava sua origem, uma força aprisionada há séculos, em tabuleiros como aquele, libertada quando Harriet e Ronald ignoraram os avisos. Cada sessão de exorcismo era uma batalha. Ronald vomitava bile negra, e os padres sentiam garras invisíveis em suas almas. O suspense crescia. Seria Ronald o próximo sacrifício? Ou a sombra se espalharia para além da família? O fim, o eco da libertação. Após 28 dias de tormento, em uma madrugada chuvosa de abril, o clímax chegou. Amarrado à cama no hospital jesuíta, Ronald arqueou o corpo em um ângulo impossível, gritando em uma voz que ecoava como 1000 almas: eu sou Lydia e eu retorno. O padre Bolderne, suor escorrendo pelo rosto, entoou as palavras finais do ritual. Em nome de Cristo, saia. Um trovão bombou fora da janela, e Ronald desabou, inerte. Quando acordou, era ele mesmo novamente, olhos claros, voz suave. Stagon, murmurou, exausto. Os padres declararam vitória. A entidade fora expulsa, mas o terror não termina com o amanhecer. Anos depois, Ronald, agora um homem comum, casado, trabalhando na NASA, ouvia sussurros ocasionais no vento. Sonhava com a tia Harriet, não como uma mulher bondosa, mas como uma figura espectral, sussurrando: eu fui o começo, mas você é o portal eterno. A entidade não morrera, apenas recuara, esperando outra chamada. E em noites escuras, Ronald jurava ver o tabuleiro Ouija em seus pesadelos, o ponteiro se movendo sozinho. Eu voltarei. Assim termina A Sombra Libertada, um eco do inexplicável que nos lembra: algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente. Se esta história o inquietou, imagine o que os fatos reais escondem nas sombras da história. Durma bem. Se puder, inscreva no canal, deixe seu like e comente. Até o próximo.